The Last of Us, episódio 6 da segunda temporada, também conhecido como penúltimo episódio da temporada. Para mim, um dos melhores episódios da série, se não melhor. Eu gostei até mais do que o episódio 2 dessa temporada. Achei muito bom mesmo. É um episódio com muitas camadas. Até demorei para gravar esse vídeo, porque eu tive que rever o episódio para pegar as camadas. É um episódio com muito subtexto, muitas camadas, e é um ótimo episódio. É talvez o episódio, com certeza foi o episódio que mais me emocionou na série até agora. Foi o episódio que eu mais senti algum tipo de emoção assistindo a série. O mesmo tipo de emoção que eu tive jogando o jogo. Então, esse episódio acertou na mosca, até em questão de ritmo, essas coisas que eu sempre falo aqui, que a série tá corrida e tal. Esse episódio não, esse episódio tudo no tempo certo, tudo explicado com calma, um excelente subtexto. Então, eu adorei, simplesmente adorei esse episódio. Para mim, é um dos melhores da série até agora. Bem, o episódio ele começa com o Joe ali nos anos 80, né? O Joe adolescente, e ele tenta encobrir ali o Tommy, que é o irmão dele mais novo ali, né? Ele tenta encobrir o Tommy, que o Tommy fez besteira e tal, e a gente vê aqui o pai do Joe, que é o Lalo ali do Better Call Saul, né? Que o pai do Joe ali é um pai abusivo e tal, né? E o Joe, ele toma as dores do Tommy para ele, mesmo o pai sabendo que foi o Tommy, né? Que cometeu o erro, que comprou maconha, essas coisas assim. E o Joe, ele toma as dores para ele. Ele fala assim, bate em mim, não bate nele. Então, essa introdução é muito legal, que mostra que o Joe sempre foi assim. Ele sempre foi um cara que ele pensa muito nos outros, que ele toma as dores dos outros. Então, essa introdução é muito legal, que ele se sacrifica pelo próximo, para quem ele realmente ama. Ele sacrifica a sua própria, pode sacrificar até a sua própria vida para aqueles que ele ama, né? Passa um tempo, né? Aí a gente vê ali, logo no começo, quando ele chega em Jackson, ele fazendo ali uma espécie de escambo ali pro Seth, né? Para ele fazer um bolo para ela e tal, e dar um pedaço de osso. Ele restaura ali um violão e ele dá ali esse violão de presente para ela. Ele até faz ali um desenhozinho no braço do violão, de uma mariposa, que é algo que a Ellie adora desenhar. E ali ele vê que a Ellie ela tá com o braço queimado, ali que ela queimou o braço de propósito para tirar a mordida, porque ela quer usar roupa de manga curta. E aí tem uma outra coisa legal nesse episódio, que é o Joe tentando ser compreensivo com a Ellie. Ele fala, eu entendo por que você fez isso. Né? Então é algo legal, ele falando que ele entende o lado dela, então ele tenta sempre ver o lado da Ellie. Então isso é legal. A gente tem aqui o bolo escrito errado, né? Que isso é um subtexto legal para dizer, para mostrar pra gente que não tá tudo certo. Não tá tudo certo ali na relação entre o Joe e a Ellie. Não tá tudo certo. Tem alguma coisa ali errada. Tem alguma coisa ali que não tá no lugar. Tem alguma coisa ali esquisita. Desde o final da primeira temporada, a gente vê que a Ellie sempre soube, no fundo, que o Joe mentiu para ela. Então, esse bolo representa isso, essa coisa errada que tem na relação entre eles dois. E assim como o bolo, nos próximos anos ele conserta o bolo, mas ele não consegue consertar esse erro que ele teve referente a Ellie de ter mentido para ela. Então é um subtexto muito legal esse negócio do bolo. Ele pega o violão e canta ali a Future Days do Pearl Jam para Ellie, que remete ao episódio anterior, que a Ellie não consegue cantar essa música, que remete a ele e remete a esse momento, né? Que é um momento mais íntimo, que o Joe ele fala que ele não canta para ninguém e tal. Então ali ele tá cantando para ele mesmo a música e cantando para Ellie, que é o único elo, talvez o último elo que ele tem com a humanidade que ele tinha no passado, antes desse caos todo acontecer, né?
Então é legal. Passa mais um ano, temos aí um salto temporal para mais um ano, outro aniversário da Ellie. A gente vê que eles estão ali indo pro museu, né? Eles estão ali sozinhos e é um episódio que eu gostei muito, que também é focado, totalmente focado na relação entre os dois, né? Que talvez seja um episódio que não teve isso, né, em nenhum episódio anterior, e foi um episódio muito legal que é totalmente focado, quase não tem os outros personagens nesse episódio, é totalmente focado na relação deles dois, então isso que eu achei legal, né? E a gente vê aqui o dinossauro, né, que o Joe, ele leva a Ellie pro museu e encontra esse dinossauro, e esse museu também tem um simbolismo que é o seguinte: o Joe, ele quer mostrar para Ellie como era o mundo dele, né? Como era o mundo dele antes de acontecer isso tudo, porque a Ellie não sabe como era o mundo antes da infecção, dessas coisas todas do apocalipse. Então, o Joe, ele quer mostrar para ela um pedaço do mundo dele que não existe mais, assim como os dinossauros, que também é um pedaço do mundo que não existe mais. Então, isso é um subtexto legal, que é o Joe mostrando para Ellie o mundo dele, um pedacinho ou o que sobrou para ela ter a sensação de como era o mundo dele, o mundo interior dele e o mundo à volta dele. Então isso é muito legal. E ele vê ali, ele leva ele para a cápsula espacial, né? Ele encontra o áudio original ali da decolagem, né? Dessa cápsula espacial. E a gente vê aqui a viagem de Ellie, talvez seja a cena mais lúdica de toda a série até agora, né? Que muda as cores e tal, ali da viagem de Ellie, ela fecha os olhos e ela imagina ela decolando para outro planeta, decolando para as estrelas e tal. Então essa é a sensação que o Joe quer levar para Ellie. Não é só mostrar o mundo dele, ele quer mostrar sempre além. Ele quer sempre o melhor, algo que ele acha que ele falhou com a filha dele, com a Sarah, né? Lá no primeiro episódio da série, porque ele queria se sacrificar por ela, só que não aconteceu, ele não conseguiu, e ele, de certa forma, ele se sacrificou a sua integridade e a do mundo, né? Sacrificou a salvação do mundo por conta da Ellie, por conta do amor que ele tem por ela. Então, só que isso tudo para ele não é o suficiente. Então ele quer levar ela para as estrelas, para o espaço. Ele quer dar um universo para Ellie. Então isso é um subtexto também legal, né? Só que tem aquele negócio, igual o bolo escrito errado, né? O bolo escrito errado, a gente também tem os detalhes. A Ellie quando sai do museu, ela olha ali uns vagalumes. E ali o semblante dela muda, né? Porque ela vê que, pô, aquele momento, no final das contas, é um momento, porque a mentira, aquilo que falta para consertar a relação entre eles dois, que é ele falar a verdade sobre o que ele fez, ele ainda não fez. Então ainda tem algo errado, assim como o bolo, ali na relação entre eles dois, né? Passa mais um ano, a gente vê ali já a adolescência, né? A rebeldia com o pôster do Nirvana e tal, aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll, a menina fazendo a tatuagem, elas transando, o Joe pegando flagra e tal, e aí começa a ter aquela rebeldia entre a Ellie e o Joe aqui nessa cena, mas isso é uma coisa legal que o Joe ele já mostrou lá no primeiro ano do aniversário dela, e mostrou aqui de novo. Ele está disposto a ouvir o que a Ellie tem a dizer, entender o lado dela, né? Tanto que depois que acontece isso, tem essa briga e tal, o Joe ele volta à noite e ele acaba até vendo a tatuagem dela e tal, e tem essa coisa que o Joe, nessa cena, ele também não se acha o suficiente para ela, porque ele olha a tatuagem da mariposa e ele fala assim, tá melhor do que a que eu desenhei no violão. Mas é tipo, cara, ele literalmente, assim, mostrou o passado, o mundo dele para ela, né? Ele tentou levar ela, mesmo que no sentido figurado, para as estrelas, para o espaço, e para ele não tá o suficiente. Nunca tá o suficiente. Por quê? Porque a relação deles não está completa por conta desse segredo que ele precisa, na cabeça dele, ele precisa guardar esse segredo da Ellie. Então tem toda essa situação, né?
Mas só que mais uma vez ele tenta entender o lado da Ellie. Tanto que é isso que leva ele até a psicóloga lá, né? Ele pergunta pra psicóloga o que significa mariposa, né? Porque ele achava que significava vida, rebeldia e tal, só que não. A psicóloga fala que a mariposa significa a morte, né? Passa mais um ano aqui, né? A gente tem aqui a Ellie ensaiando o confronto com o Joe. Ela escreveu um roteiro ali, ensaiando o confronto que ela teria ali com o Joe, né? Para ele dizer toda a verdade, né? Então tem esse lance, né? Que é um texto decorado que ela tentou decorar ali, né? E aí, o presente que o Joe dá nesse ano para ela é algo que ela queria muito também, que seria a primeira patrulha da Ellie ali, né? E ali nessa patrulha, finalmente a gente é apresentado ao Eugene, o personagem que ele é mencionado desde o primeiro episódio dessa temporada. Finalmente ele é apresentado aqui, só que ele tá infectado. Ele tá infectado, só que ele tem um desejo, né? Ele é o esposo, assim como a gente já sabe desde o primeiro episódio, ele é o esposo da psicóloga, e o último desejo dele é reencontrar com ela, né? É reencontrar com a psicóloga. Ó, tô mexendo no nariz porque a rinite tá... Quem tem rinite sabe, tá? Eu não vou regravar o vídeo por causa da minha rinite, que o nariz tá horrível. Então não comenta que meu nariz, eu tô mexendo no nariz o tempo inteiro e tal. Dane-se, tá? Enfim. Então, aí tem o Eugene, né? O Eugene que ele tem esse último desejo de rever a esposa e tal. E aí ele fala, dá tempo. Eu vou lá pegar o cavalo e tal e volto. E você promete, Joe, promete pra mim que você não vai fazer nada com ele. O Joe olha pra Ellie e fala que promete que não vai fazer nada com o Eugene. A Ellie sai, e quando a Ellie sai, o Joe, ele leva o Eugene pra um lago e mata o Eugene. A Ellie se encontra com o Joe de novo, vê o que o Joe fez, que ele não cumpriu de novo com mais uma promessa que ele jurou, e ele não cumpriu, novamente, né? E isso estremece a relação entre o Joe e a Ellie, que a gente vê ali no começo da temporada como é, que a gente pensou que era só porque a Ellie estava rebelde, da adolescência e tal. Não, tem esse motivo a mais, né? E aí a gente vê o Joe mentindo ali sobre o Eugene, mentindo para a psicóloga, só que a Ellie não fica quieta e a Ellie acaba contando a verdade. E ela olha para o Joe e fala, você jurou, você olhou para mim com aquele olhar de novo e jurou. Ou seja, a Ellie sabia que o Joe não ia cumprir com o que ele jurou naquele momento. E isso foi a gota d'água para estremecer de vez a relação deles, e o Joe percebe ali que ele estava perdendo o único elo, o último elo que ele tinha com a humanidade dele, que era a Ellie, a filha dele, né? Ele se vê perdendo a filha dele novamente, né? E ali a gente volta para a cena do Ano Novo, né? Agora do ponto de vista do Joe, que é um negócio legal, que eu gosto disso, né? Volta para a cena do Ano Novo, e a gente vê, né, que toda aquela situação do Seth homofóbico, a Ellie brigando com o Joe, aquilo que a gente viu lá no primeiro episódio, e a gente volta para aquela cena do Joe tocando violão ali na varanda, na varandinha, só que aí a Ellie chega e tem a última conversa, né? Acontece a conversa entre a Ellie e o Joe, e é finalmente nessa conversa, sem roteiro, sem o texto da Ellie decoradinho e tal, nessa última conversa, só com o coração, só com os sentimentos aflorados, que o Joe, ele revela tudo que ele fez lá no hospital, né? Ele revela que tem a cura, que teve a cura, revela o que ele fez, revela que ele matou os vagalumes, tudo para salvar ela. E a atuação do Pedro Pascal aqui, maravilhosa, maravilhosa. Talvez o melhor momento da atuação dele na série inteira tenha sido esse, né? E o Joe, ele revela, e a Ellie fala assim, você é muito egoísta, né? E o Joe, ele fala aquilo que a gente já sabia desde o episódio 2 que eu falei aqui no vídeo, né? Que o Joe não se arrepende de ter feito isso, e aqui ele verbaliza isso. Ele verbaliza que ele não se arrepende. Se ele pudesse fazer tudo de novo, ele faria tudo de novo, exatamente do mesmo jeito. E a Ellie se questiona por quê, né? Por quê? E o Joe, ele fala,
eu amo você do jeito que você não entende, espero que um dia você entenda. E isso remete àquela fala da Ellie, né, falando com a Dina que ela vai ser pai. Por isso que é muito importante para Ellie, para ela ser pai e não mãe, né, de ter um filho, porque ela tem essa figura paterna do Joe. E o Joe falou isso, né? Eu espero que você ame alguém um dia, entenda isso, esse amor que eu sinto. Então, a Ellie, ela se agarra nesse filho da Dina, tá tentando se agarrar nesse filho da Dina, como se fosse esse elo, que ela quer sentir isso que o Joe sentia por ela, né? E aí acontece o perdão. A Ellie perdoa o Joe. A Ellie fala, a nossa relação daqui pra frente, né? Eu vou tentar, vai dar certo. E aqui, a última peça que faltava para a relação dos dois voltarem a ser o que era antes, foi consertada. Foi consertada. Porque só faltava isso. Assim como o bolo, lá no início do episódio, que precisava ser consertado, a relação entre os dois aqui foi consertada. E daqui para frente seria uma relação 100% sensata, 100% fiel da relação entre o Joe e a Ellie. Eles iriam ter uma relação muito boa daqui para frente, sem mentiras, né? Só que aconteceu de não acontecer, né, essa relação, porque no dia seguinte o Joe acabou sendo assassinado pela Abby. E é aqui que a gente vê, né, a gente entende por que a Ellie tem esse desejo de vingança extremamente forte. E esse foi um dos melhores episódios da série até agora, né? Talvez para mim o melhor, né? Com certeza o mais emocionante para mim. O penúltimo episódio da temporada de The Last of Us, esperando aqui finalmente o último episódio da temporada na semana que vem, tá ok? Então deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e comenta aí embaixo o que você achou do episódio, tá ok? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Tom Loureiro e até a próxima!